Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o Senhor apresenta-se para ele e faz um gabinete especial. Abrão, vem cá, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E Deus, a partir dali, ele começou a dar uma esperança de regeneração, que era a promessa que viria para a vida de Abraão. E Abraão foi mudado o seu nome para Abraão, porque aquilo que é regenerado recebe tudo de novo, ou tudo novo por Deus. E dentro desse texto de Gênesis nós vamos encontrar 3 grandes vertentes da língua hebraica, e eu gostaria que você repetisse após mim estas 3 palavras. Vamos lá? Bara, Asa e Atsa. Meu Deus, que igreja boa, fala até hebraico. Olha só, Bara quer dizer Deus cria. Asa quer dizer Deus formou, ou Deus está formando. Agora o Yatsa é quando ele disponibiliza o seu espírito para dar vida. Deus, ele pegou o barro, ele fez todas as coisas sem nenhum ingrediente existente na terra, apenas pela sua voz. Mas quando ele fez o homem, ele pegou do pó da terra, formou aquele grande boneco, ele criou o homem, e após criar o homem, ele formou os elementos internos do homem. Quem está entendendo, levanta a sua mão e dê um glória a Deus aí. E quando isto acontece, Deus sopra sobre ele o fôlego de vida, sobre ele o seu espírito, e ele se torna alma vivente. O Espírito Santo, a partir deste livro, ele começa a trabalhar de forma especial, não somente na natureza, mas em todas as vidas em que Deus tem um plano especial. E nós vamos começar a encontrar isto quando em Levítico, no capítulo número 6, o Senhor, após instituir o tabernáculo, após de instituir o serviço sacerdotal, após de instituir a vida e o ministério de Moisés, de Arão, Miriam e todos os consequentes, e ele vai dizer o seguinte: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Parece que eu já estou vendo o Senhor Jesus, como sumo sacerdote que é, entrando por estas portas, e nestas portas que é o lugar santíssimo de Deus poderoso, este é o tabernáculo do Senhor, e ele está dizendo: você é meu altar, você é meu altar César, você é meu altar Maria, você é meu altar José, você é meu altar Marcos, você é meu altar, e eu quero sobre ti colocar o fogo do meu espírito, e sobre a tua vida te dizer que esse fogo ele não se apagará. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar sobre a vida, anteriormente sobre a vida dos patriarcas, posteriormente sobre a vida dos sacerdotes, e agora sobre a vida dos profetas. Porém, preste atenção, o Espírito Santo, quando os profetas começam a ministrar, começam a profetizar, começam a ditar aquilo que Deus manda, porque o profeta, ele aponta o erro do povo, ele aponta o pecado do povo, e ele diz a vontade de Deus para o povo. E quando isto acontecia, quando o Espírito vinha sobre o profeta, eu tenho uma palavra de Deus para dizer: você é um profeta de Deus. Talvez você ainda não sentiu algo especial, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo está sobre a tua vida, o Espírito Santo está sobre o teu coração, e sobre ti nesta noite há de acontecer uma grande bênção da parte do Senhor. O Espírito Santo é sobre ti. E nós vamos encontrar
Em Jeremias capítulo 1, o grande profeta de Deus, Jeremias, dizendo: Senhor, não, eu não posso. Por que, Jeremias? Porque eu sou apenas uma criança. De acordo com os historiadores, Jeremias tinha menos de 21 anos de idade quando fora chamado por Deus. A maioridade judaica, ela começa a partir dos 21 anos de idade, e ele diz: eu sou só uma criança, eu não quero, eu não posso. E então o Senhor Deus diz para ele assim: olha, Jeremias, eu quero te dizer uma coisa especial. Eu te escolhi antes de que você fosse formado no ventre da tua mãe. Você pegou isso aí? Eu pelo menos vi 2 pessoas pegando essa palavra abençoada. Antes que você fosse formada no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te nomeei para que vá perante as nações. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 10, Santo Deus vai dizer: olha, eu te coloquei a partir de hoje sobre todas as nações para derribares, arrancares e arruinares, mas também para plantares, para edificares e para cultivar. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa estar sobre a tua mão. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha sobre você. Nós vamos encontrar homens com especialidade da palavra do Senhor, e Isaías vai profetizar. 80% das profecias de Isaías até o capítulo 5, para que pudessem trazer o povo a um conserto forçado, porque quem não tem o Espírito força, mas quem tem o Espírito sente a liberdade de Deus trabalhar e agir. Aí Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, vai entrar, capítulo 6, dentro do templo do Senhor. E quando ele entra dentro do templo, ele leva um susto, porque diante dos seus olhos estão o trono de Deus. E Deus está assentado nesse trono. E sobre este trono Deus está sentado de forma que o seu séquito, tanto o cortejo como as suas vestes, enche o templo. Isso fala de glória que preenche, glória que enche, glória que reveste, glória que unge, glória que está presente, glória que está conosco, glória que é real, glória que é verdadeira, glória que desce do céu, glória que é divinal, glória que enche o nosso coração de alegria, glória que tira pecado, glória que lava-nos de todo erro, glória que lava-nos de toda injustiça. E ele olha e fala: ai, Senhor meu, porque eu estou vendo essa visão. Eu habito no meio de povos com lábios impuros, e tenho também lábios impuros. Só que quando ele olhou para o Senhor, eu acredito que ele não conseguiu ver o rosto, porque o rosto de Deus ninguém vê, que é cheio de glória, resplandecente como a luz do sol. Ele viu os anjos, ele viu os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque não podia ver a face do rei, com 2 voavam, porque precisavam recepcionar a glória do Pai, e com 2 cobria os pés, porque o lugar onde estava tornou-se mais santo do que eles próprios. E eles diziam: santo, 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 do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Santo, santo, santo. E quando Isaías viu aquilo, ele olhou e disse: ai, Senhor meu. E de repente, quando um dos serafins ouviu, recebeu a ordem do Pai, pegou com uma tenaz, uma espécime de alicate, foi lá com uma tenaz, pegou uma brasa viva, depois colocou na mão, colocou sobre a boca de Isaías, disse assim: olha, Deus está dizendo para você, o teu pecado está sendo purificado.
O teu pecado está sendo purificado. De repente, quando o pecado de Isaías é purificado, Isaías ouve uma reunião da Trindade dizendo: quem há de ir por nós? Meu Deus, quem está cheio do Espírito entende. Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. 800 anos antes de Cristo nascer, Isaías foi o maior profeta messiânico para a sua geração e para as gerações até o dia de hoje. O que eu quero dizer com esta palavra é que o mesmo Espírito Santo de Deus que estava acompanhando aquele cortejo celestial dentro do templo, este cortejo está presente aqui nesta noite com um Deus Todo-Poderoso neste lugar, e Ele está dizendo que Ele vai ungir a tua vida, para que você também faça a diferença, pastor César, para que você faça a diferença, meu irmão oficial desta igreja, para que você faça a diferença, diaconisa, diácono, porque o Espírito do Senhor, Ele virá sobre ti, para que você possa profetizar, para que você possa ministrar, para que você possa repreender o devorador, o inimigo, e todas as coisas acontecerem para o teu bem, porque o Senhor é Deus e Ele vem sobre ti. Depois de Isaías, nós vamos ver alguns dos outros grandes homens, e dentre esses outros grandes homens, nós vamos ver um outro profeta que também o Espírito do Senhor veio sobre ele, quando ele estava na beira do rio Quebar. Ezequiel, ele viu uma visão, e nesta visão ele viu a glória de Deus como cor de âmbar. Repita comigo: cor de âmbar. Cor de âmbar, algo tricolor, vermelho, amarelo e azul, aquele fogo que às vezes você vê assim, e a glória de Deus. Ele disse: Ezequiel, eu vejo a glória de Deus como a cor de âmbar. Essa glória, ela está representada pelo fogo, o fogo do Espírito Santo. Eu vou chegar onde você está esperando, eu vou chegar onde você está querendo. E todos esses profetas, ele tinha o Espírito sobre ele. Repita comigo: no Antigo Testamento os profetas tinham Espírito sobre ele. Agora cessou-se o tempo, após Malaquias, 400 anos de silêncio. Deus não fala com ninguém. Deus levanta um moço que começa a pregar, e ainda o Espírito Santo vem sobre ele, e este moço se chama João o Batista. Batista, não seu sobrenome, mas Batista porque ele tinha costumes batismais. Ele batizava no Rio Jordão, ele vivia no meio do deserto, vestia-se com tecidos de camelo e comia gafanhoto com mel. E então ele estava no meio do deserto, e a história vai contar que João Batista batizava aproximadamente 5.000 pessoas por dia. Não somente ele, mas ele juntamente com seus discípulos. E todos os dias tinha gente para ser batizado lá no meio do deserto, onde tinha lá uma foz do Rio Jordão, para que pudesse ser feito esse batismo. Porque às vezes alguém que seja incrédulo pode até perguntar para você: como é que João Batista batizava no deserto? Ou creia, em nome do Senhor Jesus, o rio estava ali, o Jordão, e ele se retirava para poder batizar. Enquanto o Espírito estava sobre ele, ele olhou para os escribas, ele olhou para os fariseus, ele olhou para todos aqueles que estavam levando a lei de uma forma especial no sentido deles, mas descontrariando o coração de Deus. E então João, o Batista, ele acabou dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E enquanto ele está pregando, ali está também naquela igreja, vamos colocar assim, a pessoa do Senhor Jesus. Jesus foi batizado quase completando 30 anos de idade, e ele vai ser batizado
E quando Jesus vai ser batizado, aí começa a glória. Quando nós sentimos e vimos o mesmo encontro, agora do Pai, do Filho que está ajoelhado, sendo batizado, o Filho que está ali presente diante de João, e de repente vem uma pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus, e é o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E quando João vê e diz: olha, eu vi uma coisa especial, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus, ao se levantar do batismo, o Espírito Santo estava com ele. Você se lembra? Os profetas tinham o Espírito sobre ele. Agora com Jesus, o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo estava com ele. Tudo o que ele fazia, operando sinais, ressuscitando mortos, curando cego, o Espírito Santo de Deus era com ele. Eu gostaria de dizer uma segunda fração desta mensagem, dizendo para você: ei, às vezes você se sente triste, às vezes você se sente angustiado. Isso é normal, porque somos seres humanos. Mas não se esqueça que o Espírito Santo é contigo. Não se esqueça que o Espírito Santo também está do teu lado. Não se esqueça que o Espírito Santo está para ouvir a tua adoração, o teu clamor, o teu louvor, a tua exultação. E Jesus, ele fazia todos esses milagres. Ora, irmãos, nós poderíamos aqui levar a noite toda contando alguns dos milagres preciosos que Jesus fez. Mas eu gostaria de lhe dizer que esse Jesus que fez tantos milagres, esse Jesus que operou de forma grandiosa, esse Jesus que fez tantas promessas, e uma das promessas que ele disse foi a seguinte: eu vou para o meu Pai, mas enviarei. Meu Deus, tem uma pessoa que já pegou. Eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador. Ei, esse Consolador é para que eu não fique órfão. Esse Consolador é para que você não fique órfão. Esse Consolador é para nos tratar todo dia. Que Consolador é este? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora Jesus disse: meu Pai só vai mandar o Consolador se eu voltar para o céu. João capítulo 14, Jesus vai dizer: não se turbe vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito. E de repente alguma coisa aconteceu no cenário do ministério de Jesus. Judas vai o trair. Jesus vai ser julgado durante uma noite inteira. Depois da quinta-feira, saindo do Getsêmani, suando sangue, ele vai chegar diante de Judas, e Judas vai o beijar na hora da traição, e ele vai ser entregue até a sexta-feira de manhã, sendo julgado tanto por Pilatos como também por Caifás. E em sequência Jesus vai ser chicoteado, coroado de espinho, vai andar pelas ruas da Jerusalém a Via Crucis, em sentido ao Gólgota, porque Jesus foi condenado sem precisar de condenação. Ele foi condenado mesmo sabendo que ele me ama. Eu tenho tristeza ao momento em que eu lembro que Jesus estava com patibulum, ou seja, a parte horizontal da cruz, carregando. E segundo os historiadores, essa parte da cruz que Jesus carregou, ela tinha aproximadamente 20 quilos. Imagine Jesus todo ensanguentado, machucado, mas alguém olhando para ele dizendo: Senhor, persista mais um pouco, porque se o Senhor subir, o Espírito Santo vai ser enviado pelo Pai. E Jesus, ele faz esta maravilha. Ele chega ao Gólgota, que é chamado de Monte Caveira, por ocasião do desenho, da figura e do design daquela montanha ter um rosto de caveira. E Jesus, ele é pregado na cruz.
Suas mãos são pregadas, seus pés são pregados, e ele está ali na cruz. E ele faz o que Isaías, que recebeu o Espírito dentro do templo, diz: ele leva sobre os seus ombros todas as nossas dores e iniquidades. O castigo que traz-nos hoje a paz estava sobre ele. Oh, meu Deus. E no momento em que ele está carregando aquele peso do pecado de todos nós, do mundo inteiro, da raça humana inteira, vai se cumprir o que está em Salmo 22. Quando ele procura a presença do Pai, ele não acha. 22 de Salmo, verso 1, diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente a ausência do Pai. Ele sente a ausência do Pai. O Pai dá as costas. Não porque não ama o filho, mas porque o filho está cheio de chagas do pecado por mim e por você. E ao ponto de ele olhar e, no momento antes de suspirar, ele diz: tetelestai, que quer dizer está consumado. Ele está dizendo: Pai, a obra que eu vim fazer já terminou. E ele morre. Um soldado romano, para ver se ele realmente está morto, fura ali o seu tronco, de forma que atinge seu miocárdio. E quando aquele soldado puxa a lança, sai água, sai sangue. Porque é justamente o que existe no miocárdio, uma bolsa que está em volta do coração. Aí Jesus é sepultado, todos nós conhecemos essa história. Ele ressuscita, ele, antes de subir aos céus, ele se junta com os seus discípulos. Atos capítulo 1. E ele começa a conversar com eles. E quando Jesus começa a conversar com eles, o verso de número 8, ele diz o seguinte: mas recebereis, mais recebereis, mais recebereis, mais recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu passei por tudo isso, ressuscitei, mas agora recebereis a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samarias e até aos confins da terra. E de repente, quando Jesus está falando com seus discípulos, para que o Espírito Santo pudesse se apresentar na terra, o Espírito Santo pudesse trabalhar entre os seus discípulos, quando antes ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. De repente ele está conversando com seus discípulos, e ele é recepcionado. Eu nunca vi isso, mas você depois leia lá. Ele é recepcionado pela nuvem. Uma nuvem o recebe, e ele vai subindo. A sua ascensão acontece. 2 anjos saem de trás da cortina daquelas nuvens, se coloca diante dos 500 irmãos, aproximadamente, como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. E ele vai dizer assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que o viste subir, ele mesmo voltará. E de repente, seguindo o livro de Atos, Lucas vai dizer que eles saem dali, daquele monte onde estava com Jesus, e eles fazem uma caminhada da distância de um sábado.
E de acordo com os historiadores, essa distância ela é de 888 metros. Porque para que o judeu ele não venha transgredir a lei, no dia da lei, que era um sábado, Jesus subiu no sábado, o que isso vai nos justificar desta forma. O judeu ele não pode no sábado, em que é o dia do Senhor para ele, suar, fazer força, correr ou coisas parecidas. Então 888 metros, eles andando devagarinho, até chegar em Jerusalém, porque é o lugar onde vai acontecer o milagre, é o lugar onde vai acontecer o poder e a descida do Espírito Santo. Eu posso ver pelos olhos da fé este lugar sendo colocado aqui nesta noite. Meu Deus, eu vou falar algo profético aqui. Quem acreditar pode segurar, porque não sou eu que estou falando, mas o Espírito Santo. Eu vejo uma placa aqui na frente, pastor César, escrita assim: cenáculo. Cenáculo era a casa de oração, onde os discípulos moravam, habitavam e oravam. E de repente todos eles estavam orando, estavam clamando, estavam pedindo ao Senhor, estavam falando com o Senhor. Nesse período nós podemos ver que Jesus, ele esteve com seus discípulos durante 40 dias. Esses 40 dias após a ressurreição, os discípulos vão para Jerusalém e ficam dentro do cenáculo, orando até o Pentecoste. De 40 dias, que é a ressurreição da Páscoa, de 40 dias, Jesus ressuscitou na Páscoa, e esses 40 dias ele sobe para o céu. Os discípulos têm que esperar até o Pentecoste. O Pentecoste são mais 10 dias, então 50 dias após a Páscoa é o Pentecoste. Pela história, pela Bíblia, nós entendemos que eles ficaram orando 10 dias no cenáculo. Deus, enche-nos do Espírito. Deus, enche-nos do Espírito. Deus, enche-nos do Espírito. Deus, me batiza com teu Espírito. Deus, me dá o teu Espírito Santo. Deus, a promessa de Jesus, ela vai acontecer. Deus, a promessa de Jesus tem que chegar até a mim. Deus, a promessa de Jesus tem que chegar até... Aleluia, Tomé. A promessa de Jesus tem que chegar até Pedro. A promessa de Jesus tem que chegar até Simão. A promessa de Jesus tem que chegar até Maria. A promessa de Jesus tem que chegar até Maxwell. A promessa de Jesus. 10 dias. Nesses 10 dias que eles estão orando, 50 dias são batidos agora no martelo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 2, versículo 1: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos, igual você está aqui comigo assim, ó. Oh, aleluia! Estavam todos reunidos. E de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E estavam presentes aproximadamente 120 irmãos. Dos 500, 120. 380 foram embora. 380 não acreditaram. 380 disseram: já estou há 5 dias, já estou há 4 dias, já estou há 6 dias. O Espírito Santo não vem, eu vou me embora. Mas aqueles que perseveraram na promessa de Jesus: eu quero ser batizado, eu quero receber, eu quero a unção, eu quero a tua glória. De repente veio o vento. E o detalhe é que, olhando para a cabeça de cada um deles, fora visto línguas repartidas como língua de fogo. O que ele viu? Eles viram línguas repartidas como língua de fogo sobre a cabeça de cada um.
Você olha para ela e vê língua repartida de fogo. Você olha para ele e vê língua repartida de fogo. Você olha para o pastor e vê língua repartida de fogo sobre a cabeça. Um olhava e via. Todos eles receberam o dom de visão na hora, porque o Espírito Santo estava presente. Agora o detalhe é que vai haver a ministração aqui, conforme o pastor César falou, é que acontecia algo especial. Enquanto isto acontecia, o Espírito Santo lhes concedia que falassem novas línguas. É o Espírito Santo quem concede. E muitas vezes na hora da ministração, o Espírito Santo está concedendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, uma língua, um idioma celestial, e você diz assim: não, eu não vou falar esta palavra, porque o pastor César, ele fala dessa forma, ele fala assim, o pastor Maxwell, ele fala esse mistério, então não vou falar, não tem problema, você não está repetindo ninguém, você não está sendo papagaio de pirata. O que você está sendo é, na realidade, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você deve crer, e na última instância que lhe for dada a oportunidade, creia, porque o Espírito Santo do Senhor, ele já se faz presente aqui. Eu já olho nesta noite o Espírito Santo tocando o teu coração e dizendo: eu quero te encher hoje, não importa a idade. Eu fui batizado aos 10 anos de idade. Quando eu estava fazendo o meu aniversário, naquele dia eu levei um puxão de orelha do meu pai, e ele disse: vamos para a oração. Eu disse: eu não vou. Leva o puxão de orelha, vamos para a oração. E aí aquela criança irrequieta dentro de casa, e eu fui bater no pé lá para São Cristóvão, da Ilha do Governador para São Cristóvão. Cheguei lá, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aquelas irmãs de oração, e começaram a orar. De repente veio sobre a minha vida um calor especial, e eu estava ali orando: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, meu aniversário, irmãos, e de repente o Espírito Santo veio sobre mim, e aí eu não vi mais nada. O Espírito Santo quer te tocar nessa noite. Primeiro, ele concedia que falasse novas línguas. Os estudiosos vão dividir essas línguas em duas partes, porque nós vamos encontrar mais na frente uma grande situação: xenolalia e glossolalia, ou xenolalia e glossonalia. O que quer dizer isso? Xenolalia ou xenolalia quer dizer a possibilidade de um indivíduo falar um outro idioma. E nós vamos encontrar em Atos capítulo 2, nós vamos encontrar pelo menos 17 nações dentro de Jerusalém, que são evangelizadas pelos discípulos. E como essas nações são evangelizadas? Através do Espírito Santo que veio sobre a vida de Pedro, que era um pescador, mas de repente estava lá falando francês: merci beaucoup, merci. Aí começava a falar de Jesus, e de repente lá também estava João, que era outro pescador, e ele começava: my brothers, come here, Jesus is saving, Jesus is power. Começavam a pregar, e alguém falava assim: como é que esses homens estão falando, pastor César, a minha língua? Como é que esses homens estão falando a língua da nossa nação, se eles são nazarenos, se eles são galileus, se eles são pessoas simples? Alguém disse: eles estão cheios de mosto. Mas aí Pedro escuta. Sempre tem que ter aquele obreiro que escuta tudo. E aí Pedro, quando escuta, ele diz: senhores, nós não estamos cheios de mosto às 9 horas da manhã. O que aconteceu conosco foi para que se cumprisse a profecia de Joel no capítulo 2, que diz: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que
vocês estão vendo aqui é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E eu gostaria nesta noite de dizer a você que o Espírito Santo está neste lugar. Eu gostaria de dizer a você que o Espírito Santo tem poder para te batizar. E eu gostaria de dizer a você que o Espírito Santo quer te renovar. Eu gostaria de dizer a você que o Espírito Santo quer te curar. O Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito eterno, Espírito de vida, o Espírito de unção, ele desce como água, ele desce como azeite, ele desce como fogo sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu viver. E se você crê nesse momento, levanta a tua mão e dá uma rajada de glória, uma rajada de aleluia, e começa a glorificar. Quem sabe é agora, quem sabe é agora que o Espírito Santo vai te permitir falar uma nova língua. O rabaturika tsuerebekenebe alamanturia de bexera mandaraba rachure mandaraba. Aleluia, aleluia. Não pare de glorificar. A melhor forma de ser batizado com o Espírito Santo, pastor, a melhor forma de ser batizado com o Espírito Santo é glorificando a Deus. Você tem um carro, quando você quer atingir uma grande velocidade e chegar ao seu destino, você precisa pisar no acelerador. Se você deixar de pisar no acelerador, aquele carro vai morrer. O combustível do crente, o combustível daquele que é pentecostal é glória, aleluia, glória, aleluia. E na sua mente, ele não deve pensar em outra coisa a não ser: Espírito Santo, me batiza. Como o Espírito Santo, ele é onisciente, porque ele é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Ele está olhando para a sua mente e vendo o seu desejo. Ei, ele quer ser batizado. Eu vou me aproximar dele agora e vou o abraçar, e de repente você vai ser batizado. E para terminar, talvez você perguntou: o pastor falou da xenolalia e esqueceu de falar da glossolalia. O que é glossolalia? Glossolalia ou glossolalia é exatamente a unção do Espírito sobre a vida do crente. Quando o Espírito Santo desce e você fala em línguas estranhas que ninguém conhece. Ninguém conhece. Um grande cientista recebeu a gravação de uns irmãos que falavam em línguas estranhas. E o cientista, depois de chamar pessoas que estudam idiomas, eles falaram assim: olha, nós não conhecemos esses idiomas, mas quero dizer a vocês que de onde vem é um idioma que tem raiz, é um idioma que é forte, é um idioma que tem estrutura linguística muito grandiosa. Ele não sabia que era o Espírito Santo. E eu quero te convidar nesta noite para receber o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado, faz o sinal assim: eu não sou batizado. Isso. Com a autorização do pastor, pode chamar. Eu queria chamar você aqui na frente. Mas não tenha medo não. Pastor, e se eu cair? Eu também caí no dia. Mas caí de poder. Porque a palavra de Deus nos diz, no segundo livro dos Crônicas, capítulo 7, que quando o Espírito de Deus encheu a casa, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Meu Deus. O pastor César, Ministério de Louvor, estará louvando. E na sua mente você não pode desligar-se, mas dizer: Espírito Santo, eu quero ser hoje batizado por ti. Eu quero receber a tua unção especial. E eu quero chamar aqueles crentes que está precisando de um renovo espiritual. Pastor, não sei o que aconteceu, eu falava em mistério com Deus, mas eu não falo mais. O inimigo me fez uma acusação que o poder do Espírito Santo parece que apagou dentro de mim.
Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. A palavra nos diz que Jesus, ele é o batizador do Espírito Santo. Oh, rabaturi cantarabachora. Oh, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha te desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, Espírito Santo, venha sobre a sua noiva. Aleluia. Tua glória, Senhor.
tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Deus está batizando, Deus está renovando, Deus está fazendo milagre. Creia no teu milagre, creia. Navegue nesse oceano, o oceano do Espírito. Oh, adore a Ele, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Chame por Ele agora, diga Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem com em Pentecostes. E
e enche-me de novo. Peça para Ele te encher nessa noite. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, irá-se como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Declare assim, ó: eu adorarei. Eu adorarei. Oh Deus da minha vida. Oh Deus da minha vida. Oh, que me compreendeu. Que me compreendeu. Aleluia. Sem nenhuma explicação. Mais uma vez declaramos: eu adorarei. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. E a noiva pede: Espírito Santo, vem. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Que desce, desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. E enche-me. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Que desce como fogo. fogo santo. Buscando. Continue pedindo, continue batendo, continue clamando. Oh, Espírito Santo agora está fazendo a obra aí no teu coração. Oh, já. Aline, eu pedi a pastora Aline para trazer os juniores aqui na frente para serem orados também. Pastor, vamos ministrar o Espírito Santo sobre esses juniores também. Oh, aleluia, eu creio que eles podem ser cheios do Espírito Santo hoje aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Vou pedir às intercessoras para ajudar, para eles não conversarem. O pastor Maxwell vai estar ministrando sobre a vida deles. Isso. Fechem os olhinhos, sem conversar agora.
Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Aleluia.